E aí, rapaziada, tranquilidade, meu nome é Lua, ou Ana, como vocês preferirem. Eu tô aqui porque a nossa meta de 200 inscritos foi batida. E como eu tinha prometido, eu ia trazer pra vocês um conteúdo um pouco diferente. Eu vou falar sobre os meus transtornos psicológicos, sobre como eu descobri, sobre como eu lido com eles durante o dia a dia. Peço desculpas por conta da iluminação e tudo mais, é que eu tô viajando e a luz do quarto não é das melhores, eu tô gravando pelo celular. Mas enfim, vamos lá, né? O que acontece, gente? Eu tenho alguns transtornos, muitos são conhecidos, na verdade todos, só que as pessoas elas não sabem exatamente diferenciar e muitos também não procuram a ajuda necessária e isso acaba dificultando bastante a melhora do quadro, dificulta como que a gente vai conseguir conviver num ambiente social, tá ligado? E essas coisas a gente tem que saber filtrar, a gente tem que saber exatamente o que fazer pra gente poder conseguir conviver numa sociedade. Não lembro exatamente quando que começou a depressão, mas o que acontece eu não busquei tratamento cedo, então o meu quadro foi piorando, 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 piorando. Tenho histórico com automutilação, sempre tive, e eu não tenho vergonha de falar isso e nem medo, porque por mais que as pessoas achem que isso seja um drama, que seja uma coisa incomum, é mais comum do que a gente pensa e na maioria das vezes as pessoas que cometem isso, elas não fazem por querer atenção ou nada do tipo, até porque geralmente quando a gente faz esse tipo de coisa a gente esconde com medo dos familiares verem ou de julgamentos e até para não machucar as pessoas que estão próximas da gente, para elas se sentirem incapazes de conseguir ajudar a gente. A depressão ela se tornou forte quando eu entrei no ensino médio. Eu já sofria bastante bullying no fundamental por conta da minha aparência, do meu jeito. Eu sempre fui gordinha. E isso levava as pessoas a me usarem como alvo de brincadeiras. E por mais que essas brincadeiras fossem legais para as pessoas, para mim não eram. Porque eu sempre tive um problema muito grande de autoaceitação. E isso tudo acabou levando a piora do quadro. Já teve um momento da minha mãe ser chamada na escola para conversarem com ela e contarem o que estava acontecendo, que eu não estava legal, que eu tentava me mutilar na escola e alguns professores acabaram vendo, enfim. Sempre foi uma parte muito complicada da minha vida lidar com a depressão. E conforme o tempo foi passando, eu também desenvolvi ansiedade no ensino médio, porque o bullying ele se prolongou por todo o meu histórico escolar, desde o prézinho, digamos assim, até o ensino médio. E no ensino médio as coisas pioram, porque são pessoas um pouco mais velhas e elas não têm filtro do que é certo ou errado falar, porque eles só se importam com o que eles vão gostar de escutar e não com que as pessoas vão. E isso acabou mexendo muito com o meu psicológico, porque eu me sentia insuficiente para tudo. Eu achava que eu não ia conseguir construir uma carreira na vida, eu achava que eu não ia conseguir entrar na faculdade que eu queria, que nenhuma pessoa ia querer se envolver sentimentalmente comigo por conta da minha aparência. No ensino médio eu era uma pessoa que tinha um estilo meio forte, sempre usei muita maquiagem, eu sempre gostei disso. Eu já tinha tatuagem no ensino médio, porque minha mãe me levou pra fazer. Sempre tive piercing também, alargador, essas coisas. E as pessoas, elas zoavam muito, 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 muito. Eu já cheguei a pensar em abandonar tudo isso, todo o meu estilo, toda a identidade que eu tava criando pra me encaixar nesse padrão que as pessoas achavam que era bonito, mas eu não conseguia. Eu sempre usei cabelo colorido, eu sempre gostei desse tipo de coisa. E quando eu tentava, de alguma maneira, deixar esse meu lado de canto e começar a ser um pouquinho mais padrão,
tudo ficava mais difícil pra mim, porque eu me odiava mais ainda. E aí passou-se um tempo e alguns probleminhas, muitos na verdade. Eu acabei desenvolvendo também pânico, síndrome do pânico. Eu não cheguei a ter a síndrome do pânico da maneira mais forte, a ponto de eu não conseguir sair de casa e essas coisas. Mas o que acontece? Quando eu comecei a ter essas crises, eu me sentia muito acuada nos ambientes. Lugares muito cheios, elevador, shopping, até ônibus. Tipo, chegava um momento em horários de pico que eu tinha que voltar para casa da escola ou da faculdade, eu travava demais. Com tanta gente, tipo, encostando em mim, esbarrando, falando. Isso desenvolvia, tipo, uma série de picos em mim que eu começava a ficar com um pouco de claustrofobia, sabe? E não conseguia sair do lugar, não conseguia reagir à situação de maneira positiva. E através disso, eu acabava tendo uma crise de ansiedade junto. É bem complicado. E até hoje eu tenho isso também. Além disso, da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico, eu também lido com transtorno de personalidade. Atualmente, ele já tem sido mais falado, que é o transtorno de personalidade limítrofe. Vocês vão conhecer como borderline. E isso é muito complicado porque ele tem tido uma comparação muito grande com a bipolaridade. E embora a gente tenha picos diferentes de mudanças repentinas de humor ou de atitudes, o borderline ele é muito mais intenso do que a bipolaridade. Então, eu tô aqui falando com vocês nesse momento, tô tranquilinha. E no próximo minuto desse vídeo eu posso ter mudado já, eu já posso estar brava, eu já posso estar meio acuado, já posso estar chorando. E é uma coisa muito forte que pode mudar assim, do nada. E é complicado porque isso dificulta um pouco da gente lidar com as pessoas e com as coisas na nossa vida, porque a gente não tem um autocontrole grande sobre o nosso emocional. O que para as pessoas comuns que não têm esse tipo de transtorno é uma coisa pequena, tipo uma discussãozinha de família, ou uma coisa não dá certo, ou você não conseguir ir em tal lugar no dia que você queria. Enfim, coisas pequenininhas, até em relacionamento pra gente é uma coisa enorme. E é como se a gente estivesse sendo jogado de um abismo. E isso traz um desespero tão grande de que o nosso coração aperta, porque a gente não sabe o que fazer frente a essa situação. A gente fica desesperado por as coisas terem saído do nosso controle e achando que em algum momento as coisas vão dar tão errado que a gente não vai ser capaz de resolver absolutamente nada na nossa vida. E isso é foda porque a bipolaridade em si, ela já é difícil. Você ter mais de uma personalidade já é complicada. Na verdade, todo mundo tem mais de uma personalidade. Só que a maioria das pessoas tem o controle sobre isso. Os borderlines não tem absolutamente nenhum. E a gente tem um medo muito grande também de abandono. É uma coisa muito complicada. O borderline geralmente se desenvolve no período de transição entre adolescência para adulto ou saindo da puberdade, porque geralmente são a época que a gente tem mais dificuldade de se encaixar na sociedade e é a fase da vida em que a gente está passando por muitas mudanças. E dentro dessas mudanças, muitas pessoas acabam tendo traumas também. Então, o borderline, ele meio que se intensifica ou se dispõe a acontecer, geralmente, quando a gente passa algum trauma muito pesado de infância. E minha infância sempre foi conturbada. Eu descobri o borderline quando eu já tinha entrado na faculdade. Eu tô me formando agora, então já fazem praticamente 4 anos que eu descobri, tô no último ano da faculdade. E desde que eu descobri foi um choque, porque muita coisa se encaixou.
eu percebi que, tipo, as coisas que eu fazia, as coisas que me machucavam e que as pessoas achavam insignificantes, não eram insignificantes porque a minha mente entende de uma maneira diferente. E a partir do momento que a minha mente entende que aquilo é importante, que aquilo é relevante, que, tipo, uma palavra diferente pode fazer uma consequência grave em mim, é complicado. Então, a partir do momento em que uma pessoa muda a maneira de me tratar, a partir do momento que, tipo, a pessoa que eu me relaciono deixa de me chamar de amor pra me chamar pelo meu nome, por exemplo, isso já me gera milhões de inseguranças, milhões de paranoias. Eu já acho que a pessoa não gosta de mim, que a pessoa não tá disposta a ficar do meu lado, que a pessoa nunca vai me entender. E o pequeno se torna grande. E o que mais dificulta tudo isso é que as pessoas não conseguem entender o nosso lado. Porque pra elas isso tudo é normal, isso tudo é tipo o mínimo do mínimo. Não teria pra que a gente ficar chateado. E a gente se sente mal por ficar mal. É redundante, mas é a pura verdade. A gente fica tipo, meu Deus do céu, por que eu tô fazendo isso? Por que eu não consigo não me importar com essa situação pra pessoa tão insignificante? E aí a gente se autocritica de uma maneira enorme, enorme, enorme. E a pessoa ainda assim não entende que aquilo é grande pra gente. E que a gente não tem culpa de sentir as coisas dessa forma. Porque isso não é algo que se controla. Não tem um medicamento específico para essa doença. E ela é uma doença que não tem cura. Ela só tem tratamento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E mesmo assim, muita gente não consegue ter qualidade de vida. Porque os remédios, eles são com base em outros sintomas. O borderline, ele geralmente anda junto com a depressão e com a ansiedade. Ele também anda muito junto com dissociação. Então, chega um momento que a gente para de entender tudo. Tudo, 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 tudo. A gente fica pensando tanto, criando tanta paranoia que a gente começa a dissociar as coisas. E, cara, perder o controle de si mesmo é um inferno. A gente vive o inferno todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Porque a gente não lida só com o borderline, a gente nunca lida somente com esse transtorno. A gente sempre lida com a depressão, com a ansiedade, com o pânico e com muitos outros. Além desses que eu já citei, eu também tenho um histórico muito grande com alucinações. E as alucinações que eu tenho, eu consigo diferenciar quando é e quando não é. São complicadas porque são alucinações muito pesadas. E na maioria das vezes eu acho que, tipo, que eu não vou ter a capacidade de voltar a mim mesma, sabe? Porque essas alucinações, elas geralmente se desencadeiam do nada, não tem um gatilho, não tem uma hora certa, ela simplesmente aparece. E ela não é relacionada só com, tipo, eu ver vultos ou eu ver uma pessoa que nem sei se existe na minha frente falando comigo. É muito mais que isso. Eu escuto vozes que ficam me mandando fazer coisas complicadas, que ficam falando que eu sou insuficiente, que as pessoas não me amam, que alguém vai fazer alguma coisa muito má comigo, que eu preciso sair daquele lugar, que eu nunca vou ser feliz. E eu escuto essas vozes com frequência e são vozes de pessoas que estão presentes na minha vida e algumas vozes que eu nunca nem reconheço. E é muito forte, porque você não ouve, tipo, sussurros ou você ouve o seu próprio pensamento dizendo isso. Você ouve claramente a voz das pessoas que você ama falando pra você sair daquele lugar, pra você se jogar de uma ponte, pra você ir se esconder, porque você tá em perigo ali, porque ninguém quer você ali. E então imagina você escutar a voz da sua mãe dizendo pra você sair dali porque ela não te quer.
ali. Que ela não gosta de você e você é uma abominação para a sociedade, de maneira geral. É esse tipo de coisa que eu escuto dentro da minha cabeça e que eu não tenho controle nenhum para parar. Porque quanto mais eu peço para parar, quanto mais eu tento fugir dessas vozes, mais fortes elas ficam. E conforme elas vão ficando fortes, eu vou ficando sem reação e começo a ter mais outras crises junto, porque elas praticamente gritam no meu ouvido. Eu chego a ter que tampar o ouvido e tentar abafar o som, e mesmo assim não abafa, porque tá aqui. E a mente é muito, muito, muito complicada, porque a gente desencadeia isso e a gente não consegue parar. E, cara, por mais que as pessoas achem que pode ser falta de Deus, que pode ser por consequência de coisas que a gente faz, tem gente que fala que até por causa de droga, mano, a mente, por si só, ela já é uma máquina complicada, uma máquina forte. E quando essa máquina perde o controle, cara, não é culpa de ninguém. E as pessoas precisam entender isso. Não é minha culpa de eu estar assim. Não é minha culpa de eu estar doente. E também não é culpa da minha mãe ou das pessoas que estão próximas de mim de eu estar assim. Mas é culpa de quem me ajudou a ter esse tipo de transtorno. Das pessoas que me julgaram muito, das pessoas que cometeram bullying comigo, das pessoas que me machucaram sentimentalmente ou fisicamente. É culpa de todas as pessoas que fizeram mal, porque o borderline, ele surge a partir desses traumas. A esquizofrenia, ela não pega pessoas assim por escolha e também não é desencadeada por causa de alguém. Ela só acontece porque é uma alteração aqui. E você viver com uma alteração aqui o resto da vida sem ajuda, gente, sinceramente não dá. Eu tomo medicações controladas pro transtorno de personalidade, pra esquizofrenia, pra depressão, pra ansiedade e pro pânico. Mas se eu falar pra vocês que eu tô melhorando 100%, eu vou estar mentindo. Tenho dias bons e tenho dias ruins, mesmo com as medicações. São coisas que eu tenho que ficar ajustando dose toda hora, porque em algum momento as medicações param de fazer efeito. E não vou dizer que eu não melhorei, porque já teve uma fase da minha vida que eu não conseguia ter vontade de absolutamente nada. Eu não me maquiava, eu não fazia minha unha. Eu ia pra escola na força do ódio. Eu não tinha coragem de estudar, de falar com as pessoas, eu era completamente fechada. E eu comecei a conseguir me abrir um pouco mais, embora eu tenha muita dificuldade de falar para as pessoas o que eu penso, o que eu sinto quando alguma coisa me machuca. Porque desde que eu percebi que as coisas pequenas eram grandes pra mim, eu sempre tenho medo de estar reagindo a uma coisa pequena e tornando ela grande e as pessoas não gostarem. Então, eu ainda me privo muito de falar sobre os meus sentimentos, sobre as coisas que acontecem comigo e até de pedir ajuda por medo da reação das pessoas. É foda. É foda. Como lidar com tantos transtornos psicológicos dentro de si mesmo e ainda assim tentar ter uma vida ok? Gente, a primeira coisa é você procurar ajuda profissional, sério. Conselho de amigo, de pai, de mãe, não ajuda. Não vai ajudar absolutamente nada. Tô falando isso do fundo do coração. Não vai mudar a sua situação. Não vai mudar a sua condição. O que a gente precisa fazer é procurar se entender e se conhecer. E se você acha que mudou de alguma forma, se reconhecer ainda mais, para que a gente construa uma base dentro da nossa mente de segurança, de prosperidade intelectual, digamos assim, para que a gente consiga construir degraus. E conforme a gente consegue subir nesses degraus, a gente consegue melhorar um pouquinho mais. Só que isso só vai acontecer se a gente permitir a ajuda de um profissional. Porque se a gente não permite essa ajuda,
a gente fica preso a uma situação e a um looping infinito que nunca vai passar. Nunca. E eu sei que é um saco ficar tomando medicação, é um saco ter que se privar de um monte de coisa, que ainda assim é um risco pra gente tomar essas medicações, porque a gente pode acabar tomando tudo de uma vez só, no intuito de tentar só fazer isso passar. E é uma coisa que a gente tem que viver um dia de cada vez. Não tem outra opção. Não tem. A gente pode tornar as coisas um pouquinho melhores. E essa melhora, ela depende exclusivamente também das pessoas que estão ao nosso redor. Então sempre saiba com quem que você está lidando no seu dia a dia, com quem que você está se envolvendo amorosamente, com quem você sai, com as suas amizades. Pense bem, quem são os seus amigos de verdade. Se são as pessoas que só saem para beber com você, ou se são as pessoas que estão ali para beber e para conversar. Saiba diferenciar uma amizade de bebida e uma amizade concreta. Porque a amizade de bebida, se você tirar bebida, vocês não vão se ver, vocês não vão se falar. Se vocês não saírem, é cada um por si. E a amizade de verdade, ela tá ali para além disso. Você não precisa beber com ela, você não precisa ficar saindo com ela, você não precisa fazer nada. Uma mensagem, uma ligação já basta. Saibam diferenciar isso, porque atualmente a gente tem muita amizade vazia. A gente tem muita coisa vazia. Isso é péssimo para pessoas como nós. E se você suspeita que tem algum tipo de transtorno, não tenha medo de descobrir. Não se sinta completamente louco ou não se sinta uma pessoa fora do comum. A gente não é louco. A gente só é diferente, cara. E não tem nada de errado. Não tem nada de errado. A gente tem essa mania de se crucificar por causa dessas coisas, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Não somos loucos. Não somos abomináveis. E, acima de tudo, somos pessoas. Pessoas que merecem ser amadas, cuidadas, compreendidas. E é importante que todo mundo saiba disso. É importante que as pessoas consigam nos dar amor, nos trazer paz e nos ajudar a construir tudo que a gente merece. Não somos monstros. Tentem colocar isso na cabeça de vocês. Então, se você chegou até aqui no final desse vídeo, foi guerreiro, se inscreva no canal, deixa seu like, divulga para todos os seus amigos, para as pessoas que você acha que possa ajudar, que possa transmitir uma vibe diferente, que possa mostrar que a gente pode melhorar, que a gente pode viver os nossos sonhos, independente das coisas que passam aqui dentro. E é isso, gente. Eu não vou enrolar mais, porque já tá muito longo o vídeo. Também quero aproveitar a viagem, não é mesmo? Beijinhos da Lua. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.